Olá, está começando mais um diálogo automotivo, hoje num formato um pouquinho diferente, porque o nosso convidado está no Rio de Janeiro e a gente aqui em São Paulo. Então vamos estabelecer agora essa ponte aérea para conversar sobre inovação tecnológica, experiência do consumidor e a jornada digital. É agora no diálogo automotivo. Foi realizada na última quinta-feira a conferência Ponto Futuro Rio 2022, com foco em inovações tecnológicas, experiência do consumidor, além de uma série de outras questões. E para conversar sobre estes assuntos cada vez mais importantes no aftermarket automotivo brasileiro, nós estamos recebendo hoje Xavier Leclerc, que é o curador da conferência e, como eu disse na abertura, está falando lá do Rio de Janeiro. Xavier, bem-vindo aqui ao Diálogo Automotivo, é um prazer recebê-lo, ainda que online, né? E Prazer todo eu, meu. muito obrigado, eu pergunto para você, Xavier, quais são os novos desafios resultantes das transformações tecnológicas, principalmente no âmbito das empresas? Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e com vocês. O propósito da nossa conferência é chamada Ponto Futuro porque é tipo como internet.com, e como a tecnologia está abrindo novas frentes, novos comportamentos. Então, por isso, todas as empresas, qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja a área de atuação, ela está enfrentando uma nova realidade que é a nossa, ou seja, nós utilizamos cada vez mais telas, aparelhos para ter comportamentos online, o que foi ampliado e acelerado pela pandemia. Então, nós tínhamos algumas macro tendências de digitalização e a pandemia só acelerou e tornou isso de interessante em fazer, em necessidade. Um bom exemplo disso são todos os restaurantes. Quando você está fechado, para continuar o seu negócio, a maioria delas tiveram que usar plataformas, aplicativos tipo iFood para entregar comida. E nós vemos isso através de todo tipo de empresas. Especificamente na indústria automobilística, nós vemos algumas tendências específicas e algumas outras mais genéricas que também se aplicam. Por isso, esse ano, o tema da nossa conferência é a jornada digital. O que isso significa? Digital é uma expressão, um conceito do varejo que significa como utilizar a experiência digital para melhorar a experiência física. Aí tem vários exemplos. A ferramenta mais utilizada hoje é o QR Code, que você encontra nos restaurantes. Você chega fisicamente num restaurante e você utiliza o seu celular para pegar o menu. Tem umas pessoas que fazem uma versão básica, ou você tem um PDF, um documento, e tem outros que propõem uma experiência ampliada, com recomendações, com perfil. E aí você vê como as pessoas elas pegam uma ferramenta, uma tecnologia, para proporcionar novas experiências. Tanto que hoje tem algumas lojas, por exemplo, de moda, que quando você coloca, quando você tira uma foto do QR Code, você tem looks propostos por influenciadores digitais, que falam, olha, isso combina bem com isso, veja os exemplos. Então, aí, essa conferência, nós resolvimos tornar ela 100% gratuita. Durante a pandemia, nós fazíamos eventos físicos. 2020 e 2021 fizemos eventos online gratuitos para espalhar esse conhecimento. E hoje, em 2022, fiquei muito feliz em conseguir fazer um evento digital, um evento com um público, mas também disponível online. E hoje o conteúdo é todo acessível online através do nosso site, onde o conteúdo ele fica disponível até dia 30 de junho. Xavier, muitas mudanças que vieram com a pandemia, elas foram disruptivas ou, na pior das hipóteses, deram start para mudanças disruptivas que estão em andamento, né?
depois desse processo todo, como houve alterações na relação entre as empresas, trabalhadores e consumidores com a tecnologia? E eu queria inserir aí também a questão dos trabalhadores. Uhum. Você faz muito bem, porque todas as pessoas foram impactadas pela pandemia, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Pessoas perderam empregos, tive novas necessidades. Por isso, dentro da conferência, nós temos 3 eixos. O primeiro, ele foca sobre nós, como pessoas, consumidores, quais são os nossos novos hábitos. Aí que nós encaixamos o conceito que você falou, por exemplo, especificamente no varejo, dessa noção de omnichannel. Eu voltarei a falar disso. O segundo eixo, ele já aborda outras questões mais ligadas aos trabalhadores, como você colocou. Tive uma grande onda de trabalho remoto, não só no campo intelectual, mas também a Petrobras, que patrocina, apresentou exemplos de trabalhos industriais. Então, não é só um contador que vai trabalhar de casa em vez de trabalhar no escritório. E o terceiro eixo, ele olha mais amplamente sobre essa noção de empresas, de organizações. Aí nós vamos ter um prefeito que fala de como tornar uma cidade mais digital, nós temos alguém que fala sobre como tornar um país, nesse caso a França, mais digital, e nós temos pessoas de empresas. Xavier, um dos desafios, né, que o pessoal costuma colocar é a chamada mudança de mindset, né? Agora com foco em inovação e necessidade de integrar o mundo online e o mundo físico nessa tendência phygital, que às vezes dá até a impressão que a gente está errando, né? Mas na verdade phygital é um neologismo que vai cada vez mais se fazer presente na gestão dos negócios, especialmente no varejo. Mas mudar a cultura é sempre muito complicado, é um tremendo desafio, especialmente quando a gente fala de empresas familiares, que são mais conservadoras, né? Então, eu te pergunto, como quebrar esses paradigmas e quais são as etapas dessa mudança de mindset? Eu trabalhei por 10 anos para Google e depois para Facebook. Aí, na França, meu papel, eu era diretor de negócios, era falar com CEOs, diretores, para falar, olha, temos uma novidade, marketing digital, internet, você tem que ter um pouco de atenção. E eu vi 2 tipos de pessoas. A pessoa que sabia, ela sabia como fazer o negócio dela. Eu encontrei isso muito no mercado financeiro, bancos era muito assim, seguros. E tinha outras pessoas que falavam, interessante, eu não sei muito bem, me conta. E aí nós temos a mesma coisa em qualquer setor. Por exemplo, no varejo, uma boa técnica, talvez você não tenha essa fluidez de uso de ferramentas digitais. Se não for o caso, pesquise, fala com outras pessoas, pessoas que sabem, pessoas que usam, e muitas vezes quem sabe, quem usa, são os mais jovens que a gente. Então, mesmo numa empresa familiar, a princípio, quem manda é a pessoa com mais experiência, com mais autoridade, mais sabedoria, às vezes. Mas isso não significa que o mais jovem não sabe nada, que não tem como ter uma colaboração entre as gerações. Então, por isso, uma das minhas recomendações, que eu vejo funcionar muito bem, é fazer perguntas para os mais jovens dentro da empresa, para os clientes, como você usa, o que você acha. Obviamente, assistir à nossa conferência faz parte do processo, ajuda, ler um pouco. E essa mudança de mindset, ela não está conectada à idade. Ela está conectada à vontade de ter um pouco de curiosidade, de falar, olha, sempre fiz assim, sempre funcionou, será que isso ainda vale? E é um processo muito mais de curiosidade que especificamente de se formar, fazer um curso. São etapas que ajudam muito. Então, para mim, a melhor dica que eu poderia dar é sobre essa noção de colaboração. É verdade que nós estamos vivendo um processo acelerado de transformação.
mesmo para mim, eu fico o dia todo pesquisando, fazendo trabalhos para saber quais são as novas tendências, lendo pesquisas. E aí, é muito complicado seguir todos os avanços. Então, por isso, eu acho que sim, fazer o esforço, por exemplo, de uma vez por semana encontrar uma pessoa fora da sua realidade, mesmo para tomar um café, batendo um papo sobre esses temas, são coisas interessantes. E, por fim, hoje em dia você tem muitas ferramentas digitais disponíveis. Todas essas ferramentas, elas disponibilizam conteúdo muito relevante sobre como trabalhar de uma outra forma. Eu queria aproveitar essa sua experiência espetacular aí de Google e Facebook, não posso deixar passar isso, porque hoje em dia essas ferramentas são muito importantes e essas empresas de tecnologia, como também a Microsoft, a Amazon e tantas outras, elas são consideradas aqui no setor automotivo como novos players. Antigamente era muito claro que os grandes players deste setor eram as montadoras. Mas hoje, com esses carros conectados, as montadoras precisam de tecnologia, de conexão de dados. A própria Google chegou a testar um carro autônomo, né? Então, com essa sua visão de dentro desses gigantes de tecnologia, como é que você enxerga a inserção dessas empresas no setor automotivo? Elas devem ganhar relevância cada vez maior e de que forma? Temos uma tendência, sim, essas empresas estão entrando e vão entrar cada vez mais em quase qualquer mercado. O mercado, o setor automobilístico é um setor de muito peso, pelo número de empregos, pelo número de fornecedores, pelo conhecimento. Então, isso é uma parte muito grande da industrialização do país, do Brasil. E nós vemos que isso está caindo. Tem uma tendência e nós estamos pensando, se você pensar que está chegando, não sei em que prazo, algumas disrupções no mercado de transporte. Obviamente, o carro autônomo, o caminhão autônomo, não estão prontos para chegar amanhã, tá? Mas sim, nós já temos ferramentas digitais de otimização. Voltando à sua pergunta inicial, por que essas empresas de tecnologia estão chegando no mercado? Porque o mercado é grande, interessante e tem muito dinheiro. E como elas estão chegando? Elas estão chegando com um diferencial muito forte: dados. Quando você tem dados, eu fiz uma palestra dentro dessa edição, e dados é o novo petróleo. Na verdade, nem é tanto o novo petróleo, porque dados é infinito. Quando você coleta, cria dados, qual é o objetivo? Primeiro, melhor eficiência. Então, tomar decisão mais eficiente, com melhor conhecimento sobre como, por exemplo, dentro do varejo, quando ele vai numa ferramenta, você sabe o que ele gosta, o que ele talvez comprou da última vez. Você consegue ter muitas informações para melhorar o seu atendimento e fazer mais vendas. E também, quando você pensa em peças de automóveis, por exemplo, se você fazer isso através de uma plataforma digital, você consegue entregar em qualquer lugar. Aí, se você tem uma loja sem ferramenta digital, você está limitado naquela zona. Então, sim, os dados, eles têm um poder muito grande, e aí, na indústria, na cadeia da indústria do automóvel, você tem uma montadora que não sabia exatamente como se comportava dentro das lojas de vendas, ainda menos nas revendas, e sobre o atendimento, o cuidado feito ao carro. Hoje em dia, se você conseguir seguir a pessoa ou o carro ao longo, você sabe quando ele vai precisar renovar aquela peça e prever isso e mandar e-mail. Por isso, essas empresas, elas têm uma vantagem competitiva sobre os dados e sobre o tratamento dos dados. Porque não basta coletar dados, você precisa tratar eles, você precisa usar eles
e pegar um dado bruto é um conhecimento. E essas empresas são muito eficientes em fazer isso. A interpretação dos dados é um desafio muito grande, principalmente para empresas pequenas de gestão familiar que não estão acostumadas. Nós estamos conversando aqui com o Xavier Leclerc, que é o curador da conferência Ponto Futuro Rio 2022. A gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui no Diálogo Automotivo. Estamos de volta com o Xavier Leclerc nesse diálogo automotivo, hoje falando sobre tecnologia, sobre futuro, sobre experiência do consumidor. Xavier, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que dizem as pesquisas a que vocês têm acesso sobre as demandas digitais de hoje. Estamos ainda só no começo. Dá para ver que todos nós utilizamos nossos celulares, cada vez mais ferramentas. Se falar de metaverso, se falar de muita coisa, aí nós vamos sim ter um tempo de tela que está aumentando. O Brasil está sendo um dos países mais conectados, que fica mais conectado online. Então, sim, isso faz com que, profissionalmente, qualquer que seja a sua atuação, isso vai ter um impacto. Um exemplo muito prático disso é um conceito que eu chamo a era da conveniência. Quem consegue mais aguentar 5, 7, 8 minutos esperando para um motorista de Uber? Ninguém. Ou seja, nós estamos tão acostumados a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, a assistir um filme sendo no celular, que isso traz essa vontade, esse comportamento de não querer mais esperar. Você não pode mais falar, a sua peça vai chegar daqui a 3 semanas. Não, nós estamos vivendo num tempo cada vez mais curto e que seja tudo muito fácil. E por isso que isso, por exemplo, no varejo, esses comportamentos digitais, elas têm elas trazem mudanças dos comportamentos dos consumidores, por exemplo. Verdade, né, Xavier? O varejo que estava acostumado a trabalhar para o quarteirão, para a sua região, agora, com a entrada no ambiente, no comércio eletrônico, ele praticamente vira um fornecedor global. E existe um desafio em termos de logística em relação a isso, né? Exatamente. O digital, ele traz dados. Digital significa dígitos, então são 0 e 1 que cria essas experiências, esses aplicativos e tudo mais. Basicamente isso. Quando você vai online, você não tem limite físico. Você pode conversar com uma pessoa em qualquer ponto do mundo. Você consegue também ter uma escolha muito grande. E esses dados, eles trazem conhecimento, eles ampliam o seu alcance. Por isso, é muito importante entender que, sim, são novas competências. Você não se torna mecânico de um dia para o outro. Você tem que experimentar, você tem que colocar mão na massa. Vai ser a mesma coisa como digital. Ninguém vai chegar com uma receita pronta, falando, olha, tem 5 etapas, faz isso que está pronto. Não, não vai ser bem assim. Aí você tem ferramentas, você tem online muitos recursos, você pode pesquisar no YouTube como fazer, você pode pesquisar no Google para conseguir fazer esse trabalho. Falamos um pouco sobre essa importância de falar com pessoas que sabem, que mexem com esses dispositivos, para fazer o seu conhecimento, mas é só fazendo que você aprende. E por isso, a ideia é ter essa curiosidade para entender como funciona, e realmente fazer esse caminho. É por isso que a nossa conferência chamamos ela de a jornada digital. O digital não é um destino, é mais um caminho. Você tem etapas e cada vez mais está mudando com novas tecnologias. Dentro de peças automobilísticas, parece sci-fi, science fiction, mas talvez um dia você vai ter uma impressora 3D para imprimir aquela peça. No momento que a pessoa chega e fala, eu preciso disso, imprima e a pessoa vai embora com isso. E isso são algumas tendências chegando assim. Isso já está acontecendo. Outro dia, na oficina que eu frequento, havia lá uma tampa de válvulas inteira feita em impressora 3D, não na hora, né, como você propõe aí, mas com certeza nós vamos ter isso na hora também, em algum momento, né?
Xavier, o nosso varejo de autopeças ele tem características muito interessantes, específicas, porque o produto é muito técnico. O mecânico muitas vezes gosta de ver o produto no balcão para fazer comparações, ver a aplicação. E, por outro lado, o consumidor final, o dono do carro, é um consumidor insatisfeito, porque está tendo um gasto inesperado. Não é um produto aspiracional que ele vai poder mostrar para os amigos, não vai sair por aí mostrando as pastilhas de freio, não é? Então, nesse contexto geral, de que forma é possível proporcionar uma experiência positiva, agradável no ambiente digital? Primeiro, mesmo gostando de ver no balcão, cada vez mais as pessoas vão comprar sem ver. Quem teria pensado que você ia comprar sapatos online? Hoje é o caso. Não, todo mundo sempre me falou, não, mas a pessoa, ela precisa testar, ver se funciona. Não, você manda, testa, e se não gosta, devolve. Então, vai ser a mesma coisa, ainda mais em produtos técnicos no qual você tem referência, porque quando você digita uma referência, dá para ver todos os comentários de pessoas, talvez foram testados, e aí você tem ainda mais conhecimento. Então, sim, mesmo o mecânico que gosta, cada vez mais, por causa de poupar tempo para ir na loja, ter acesso a preços melhores ou a serviços, cada vez mais ele vai comprar online. Sobre essa experiência negativa, como você falou, que é um pouco complicado, porque é uma despesa que você não queria e tudo mais, trabalhei muito com seguradoras, porque seguradoras têm o mesmo problema. Você paga uma coisa que, quando você precisa, não é uma boa notícia. Se você comprar um seguro de incêndio, se você precisar, significa que você teve incêndio, não é um momento muito legal na sua vida. É um pouco a mesma coisa quando você tem um problema como o seu carro. E aí você tenta focar sobre o atendimento. Já que é um momento não agradável, você pode propor empatia, serviços adicionais para facilitar a vida dessa pessoa, para tornar a experiência menos chata, eu diria. Certo. Bom, o único seguro que a pessoa não vai poder reclamar de usar é o auxílio funeral, né? Não está lá para fazer nenhuma observação. Deixa eu perguntar para você, Xavier, o papel das startups, porque nós falamos aqui agora há pouco sobre o Facebook e o Google como newcomers, né, como novos players do mercado automotivo, e as startups têm entrado também de uma forma bastante interessante, principalmente no segmento da indústria, como fornecedoras de diversas tecnologias que não são o core business dessas empresas, mas é provável que elas também acabem pulverizando os serviços para as outras etapas desse trade de negócios, né? Como você vê o papel das startups no futuro de um mercado já consolidado como o automotivo, mas também de outros mercados? Quando você fala de startup, você tem que entender duas coisas. Primeiro, startup não é só uma empresa pequena. Google é maior que provavelmente todas as montadoras juntas. Então, quando elas entram no mercado, não é uma startup entrando, é um novo player com muito peso, com muitos recursos financeiros, muitas cabeças boas trabalhando para elas e com essa vantagem dos dados que nós falamos. A outra parte sobre a startup é que ela traz um viés tecnológico no que elas estão fazendo. E aí, tem startup para todo tipo de empresas, da montadora até a loja. Por exemplo, usar CRM é uma coisa muito importante para ter um bom atendimento, conhecer melhor seus clientes, saber o que eles consomem, talvez fazer vendas preventivas de problemas. Aí já tem também, por exemplo, a Vetex, a empresa brasileira de marketing digital, que pode ajudar as pessoas, as lojas de qualquer tamanho, para entrar nesse mercado. A OLX, eu acho, é o maior vendedor de carro usado no Brasil. Então, aí você tem que pensar que não tem como ter um preconceito sobre startup, que é essa pequena empresa criada por malucos ou desenvolvedores. Não, são empresas tecnológicas de todos os tamanhos, da menor até a maior, como falamos, e elas estão entrando em todos os momentos disso. E, por exemplo, toda a parte que foi feita sobre financiamento, as fintechs, como se fala, que são startups sobre finanças, sobre
como conseguir ter remessa online, como acessar crédito mais barato, mais fácil. São muitas empresas que podem modificar de maneira significativa o seu negócio, mesmo com vendendo peças de automóveis. Aí eu iria não só no produto, mas também toda a parte ao redor. Aí você vai encontrar startups que oferecem serviços relevantes e interessantes que podem significativamente mudar o seu negócio. Perfeitamente. Bom, para a gente encerrar, Xavier, quais foram as novas oportunidades trazidas pelos palestrantes e participantes da conferência e quais são as tendências, o que deve vir pela frente aí, que já está batendo na nossa porta, mas ainda não está aqui agora? As falas na moda são sobre blockchain, metaverso, NFT. Aí são conceitos um pouco mais avançados que aplicativos, internet. Nós estamos falando de Web3, que é uma internet, ferramentas digitais descentralizadas. Por exemplo, quando você compra um carro, eu gosto de carro antigo. Você tem hoje ferramentas que conseguem registrar tudo o que está sendo feito, toda a troca de peças, todos os entendimentos de um carro num contrato inteligente chamado smart contract, um contrato inteligente da blockchain. Ou seja, você pode ter um histórico 100% confiável de tudo o que aconteceu sobre o seu carro. Isso valoriza o seu carro no sentido de não tem como disfarçar, como esconder alguns vícios. Isso está chegando, sim. Isso vai ser uma mudança muito grande, o que nós falamos de blockchain, NFT, da tokenização. São palavras, conceitos um pouco, talvez, fora longe, mas pesquisem, como falamos, a coisa interessante, ter essa curiosidade. E essas macro tendências são aqui realmente para ficar. Então, foi muito falado sobre isso na conferência, que você pode assistir até dia 30, é totalmente de graça. E aí eu acho um bom primeiro passo para entender o que está acontecendo, quais são as tendências, porque eu sempre acredito que, não sei se todos que estão ouvindo concordam, mas dá para perceber que sim, digital é cada vez mais presente, cada vez mais necessário, e que essa jornada ela vai precisar ser feita. Xavier, muito obrigado pela sua participação aqui no Diálogo Automotivo, direto do Rio de Janeiro, trazendo essas informações muito valiosas aqui para o pessoal que assiste no mercado de aftermarket. Muito obrigado pelo convite, espero que foi interessante e aproveitem a nossa conferência. Obrigado. Este foi Xavier Leclerc, que é o curador da conferência Ponto Futuro Rio 2022, que vai ficar disponível, portanto, aí até 30 de junho para você assistir. Procure aí na internet, não deixe de ver, porque tem informações muito interessantes sobre tecnologia, sobre o futuro. E a gente vai voltar com o Diálogo Automotivo na próxima segunda-feira. Se você gostou desse programa, dê o seu like, clique no sininho para ativar as notificações, porque aqui na ATV nós temos novidades, programas inéditos todos os dias. E a gente volta, então, na próxima segunda-feira com o Diálogo Automotivo. Até lá!